Olá pessoal, estou aqui com a continuação da série Transformação e agora partindo para o segundo tema, quarto vídeo, que é o sacerdócio individual. Vamos falar sobre isso, tentar reduzir ao máximo, né? Mas o que seria o sacerdócio individual? Nós conhecemos que os sacerdotes eram pessoas separadas para cuidar do templo, para cuidar das ofertas, dos sacrifícios. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, né? Então, quando esse véu se rasga, ele nos dá total acesso ao Senhor, a presença de Deus. Então, o lugar santíssimo é aberto, né, para todos nós. Em 1 Pedro fala assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O que isso significa? Significa que nós fomos chamados para conhecer Jesus e adorá-lo. Então, nós fomos chamados para estar na presença dele, esse é o nosso chamado, é adorar ele, estar na presença dele. Esse é o nosso principal chamado, né? E quando nós estamos nesse processo é que a gente conhece a Deus, e quando nós conhecemos a Deus é que nós podemos exercer esse sacerdócio diante dele. Então nós vamos, é tudo uma engrenagem, né? Uma coisa vai puxando a outra. E o que a gente sabe, né? Que é ele mesmo. Então, o que Pedro está falando? Ele mesmo nos constrói. A partir do momento que a gente exerce esse sacerdócio, ele mesmo nos constrói em casa espiritual. Não somos nós que construímos isso, é ele que constrói em nós essa casa espiritual. Então, essa é a transformação que ele deseja gerar em nós. Como nós sabemos, aquilo que, né, lá em 1 Coríntios 3, aquilo que nós fazemos que não é pelo Senhor, é madeira, feno e palha. O fruto verdadeiro é aquele que é gerado da própria videira, que é o nosso Senhor Jesus. Então esse é o fruto verdadeiro e é isso que nós estamos buscando, frutos verdadeiros para o reino, por ele, né? Então como que a gente exerce o sacerdócio? O que é isso? Né? Se os sacerdotes, eles cuidavam das coisas de Deus, o que nós fazemos? A mesma coisa, nós vamos cuidar das coisas de Deus. Mas como que nós vamos exercer isso? Jejuando, orando, lendo a palavra, semeando, né? Ofertando na vida das pessoas, e tendo essa comunhão de ouvir o Senhor, de estar com o Senhor. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas entendem, fazem uma parte só. Então, vamos supor, às vezes a pessoa fica ali e fala, eu oro 4 horas por dia, eu fico ali. Ok, mas você ora ou você conversa com Deus? Porque tem pessoas que ficam horas com o Senhor ali, mas só ele falando, mas não para ouvir o Senhor, não para aquele momento para dizer, ok, Jesus, falei tudo que eu tinha para dizer, e o que o Senhor tem para me dizer? Né? Esse momento de silêncio, esse momento de ouvir o Senhor, ele é fundamental para que você prossiga, né, no exercício do seu sacerdócio, para que você prossiga. O que é prosseguir nesse exercício sacerdote? Então, por exemplo, nós temos o exemplo de Esdras, que em Esdras 7:10 fala assim, ó, e o coração, Esdras dedicava o coração, eu saí da tela, né? Esdras dedicava o coração ao estudo da palavra e à prática. Então ele se dedicava a estudar e a praticar a palavra. E depois ele falava assim, e ao ensino. Então, esse é um princípio bíblico do sacerdócio. A gente precisa dedicar tempo em aprender, em praticar, para depois ensinar. Então, esse é um princípio do sacerdócio. O outro é que, primeiro, eu ministro a Deus, eu estou diante de Deus, né? Jesus, ele era assim. Jesus, tanto Marcos quanto Lucas, eles fazem questão de falar que Jesus se retirava, né, da multidão para estar a sós com o Pai. Então, Jesus, ele tinha esse momento a sós com o Pai, ele tinha o momento de ministrar aos discípulos, os apóstolos, que eram os discípulos mais chegados, e aos discípulos, a igreja, vamos dizer assim, né? Era aqueles que estavam ali com ele, e tinha o momento de ministrar a multidão. Então, nós exercemos o nosso sacerdócio para isso, para que a gente possa conhecer o Senhor,
praticar aquilo que ele está nos ensinando, ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso a gente vai fazer como? Estando diante do Senhor, estando diante da igreja, né? Para depois ministrar a igreja e então ministrar ao mundo. Nós precisamos disso, nós precisamos que essas três coisas sejam uma engrenagem que funcione bem. Eu vi um vídeo do Alessandro Vilas Boas, dele falando que quando a gente consegue andar por essas três etapas, então a gente se torna noiva. Né? Porque esse é o objetivo. Então, muitas pessoas são servas, muitas pessoas são amigas, são filhas, mas nós precisamos ser noiva também. E é assim que a gente vai se tornar noiva. Apocalipse 1:6 fala que o Senhor nos fez reino, nos fez sacerdotes, né? E então nós precisamos fazer essa junção do sacerdócio com o reino. Nós nunca serviremos o reino sem exercer sacerdócio. Nosso serviço não vai ser de excelência. Então nós precisamos entender que para que o reino se manifeste, o nosso sacerdócio precisa ser prioridade na nossa vida. Precisa ser algo que a gente ama diante do Senhor e que faz diante do Senhor. E a gente anunciá-lo onde a gente estiver, né? Deixar essa coisa do eu preciso largar tudo para ser um missionário. Não, você é missionário onde você está, você tem uma missão aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Então, quando você entende isso, que você, na sua família, você consegue exercer o seu sacerdócio, você vai entender os seus dons, você vai fluir nos seus dons nisso, né? E então, essa é a palavra que nós temos aqui para hoje. Espero que tenha te edificado. E lembre-se, né? A salvação, ela não tem a ver para onde iremos, e sim em quem seremos transformados, né? Em quem seremos deixados fluir no Senhor. E fiquem na paz e espero que tenham gostado. E continue aí, a gente tem outros vídeos nessa série que você possa ver e ser edificado. Um grande abraço.